Como é que se chama? Mariana Júlia dos Santos. E de onde é que é? Aqui da Trindade, do Cantinho? Sou nascida e criada na freguesia de Trindade, no Monte da Mina, pertence ao Cantinho da Ribeira. É um dos montes do lugar do Cantinho da Ribeira. Muito bem. Então, e como é que foi a sua infância aqui no Cantinho da Ribeira? Ai, a minha infância foi uma infância muito pobrezinha, com muitas dificuldades, trabalhávamos muito, pronto. Foi uma infância muito... Olha, eu posso fazer uma descrição da minha infância. Nasci no Monte da Mina, fui filha de pais humildes, pobres, e que tínhamos que trabalhar muito para a nossa sobrevivência. Eu, com os meus pais, aprendi a lutar pela vida. E por isso eu comecei de muito pequena a trabalhar para ajudar os meus pais, muito pequena, mas muito novinha, porque eu tinha 10 anos e saí da escola. Fartei-me de chorar, porque eu adorava a escola, mas pronto, meus pais não tinham possibilidades de me conservar na escola e eu saí, tínhamos muitos irmãos, e fui trabalhar. Mas quando saí da escola, chorei tanto que eu já tinha em mim que foi nos portais da escola que eu tive a convicção de que um dia havia de ser professora. E sempre alimentei essa esperança. E foi trabalhar para o quê? O que é que fez? Trabalhava no campo, montava, ceifava, pronto. Eu, com 10 anos, já pode ver, eu com 10 anos ia montar com as outras pessoas como eu, da minha idade também. Até depois... Depois, quando eu trabalhei no campo, sei fazer todos os serviços do campo e sei quanto custa o trabalho do campo. E graças a Deus que isto mudou, porque a Revolução Industrial fez com que os trabalhadores deixassem o seu trabalho, os seus braços naqueles fortes trabalhos e esses trabalhos fossem substituídos pelas máquinas agrícolas. Muito bem. Até aí como é que chegou do trabalho do campo, como é que chegou a professor? Vou contar. Tinha 16 anos, até aos 16 anos trabalhei no campo. Mas aos 16 anos eu já via que não era aquela vida que me satisfazia, não era aquela vida que eu gostava. Eu tinha dentro de mim aquela ilusão que havia de ser professora. Porque foi logo de pequenina. E então, quando fiz 16 anos, comecei a estudar. Porque eu saí da escola com a 3ª classe, não tinha a 4ª. Depois fiz a 4ª classe. Dos 16 anos até aos 18 anos, eu estudei. Em Beja? É? Em Beja? Não, estudei. A 4ª classe fiz aqui com uma professora que estava aqui. E depois fui para Albernoa e estudei lá também, com a Vitória Angelina. Estudávamos as duas. E ela fez exame no dia 18 de outubro de 1955, fizemos exame de regentes, as duas. E então passei no exame e nesse ano logo a seguir, porque isto foi em outubro, e no dia 14 de janeiro de 1956 fui dar aulas para o Porto Carvalhoso
Concelho de Tavira e Distrito de Faro. Para mim, ainda hoje tenho saudades daquele lugar. E ainda gostava de lá ir. Já lá fui uma vez, mas ainda gostava de lá ir. Porque adoraram-me e eu adorei as pessoas. Fui muito bem recebida. Então, mas já queria ser professora. Começou a ser professora em Tavira. E depois, como é que foi chegando, foi-se aproximando? Depois, em 1960, casei-me. Estive aqui, depois de estar no Algarve, estive outro ano em Monchique e depois estive 3 anos aqui no Cantinho da Ribeira. Fui nomeada para esta escola. Estive aqui 3 anos. Depois casei-me. Quando me casei, deixei de dar aulas, fui nomeada nesse ano para Odmira. Mas depois, o meu marido vai para longe e não sei o quê. Pronto, deixei de dar aulas. Estive 3 anos, não chegaram 3 anos. Estive ignorada. Mas depois, como era a minha vocação, eu sentia-me, por um lado, eu sentia-me bem na casa onde estava com o meu marido, mas por outro lado, tinha deixado a vida que eu ambicionava, que eu gostava, pronto, era a minha vida e era um desgosto que eu tinha, era deixar de ser professora. Depois comecei a dizer ao meu marido, eu vou outra vez dar aulas, eu vou dar aulas. E ele não se opôs e eu fui dar aulas. Então, deixe-me voltar um bocadinho atrás. Como é que era, ou como é que foi, na primeira vez, ser professora na Terra? Como é que foi ser professora? Daqui na Terra mesmo? Fui muito bem recebida, por acaso fui. Fui muito bem recebida, as pessoas gostaram de mim, nunca tive problemas. E eu fazia o que podia, às vezes, e o que não podia, para contentar as pessoas e os meus alunos, ainda hoje. Eu, quando vejo qualquer dos meus alunos, sinto qualquer coisa dentro de mim. Eles podem não sentir e podem nem imaginar sequer, mas em todo o lado tentado, os meus alunos veem-me sempre no coração. Muito bem, muito bem. Sim. Então, e diga-me uma coisa, como é que era nessa altura, portanto estamos a falar dos anos 60, como é que era a vivência das pessoas no cantinho aqui da Ribeira, como é que se fazia a vida aqui da Ribeira? Era diferente. As pessoas eram mais amigas uns dos outros, conviviam. Agora hoje é tudo mais individualista. As pessoas metem-se consigo próprias. Sou eu e sou eu. E pronto, embora não haja aqui pessoas más e que sejam, que tratem mal as pessoas ou que se guerreiam uns com os outros, mas é diferente, porque a gente nessa altura éramos mais amigos uns dos outros. Então diga-me lá uma coisa, havia aqui a Trindade e havia ali a Albernoa, sim, mas não havia uma ponte. Não. Como é que era viver aqui nesta zona sem uma ponte? Estavam mais perto de Albernoa, estavam mais perto de... Olha, Lonjura é a mesma distância, são 7 km à Trindade e 7 km à Albernoa. Certo. Então e como é que era essa vivência? Foi muito difícil. Foi por esse motivo que hoje, na maioria, estas casas são desabitadas, porque as pessoas abandonavam as suas casas e iam viver para outros locais onde tivessem melhores condições de vida. Ok, porque também não havia estrada. Não havia estradas. Quando as pessoas daqui saíam, se a Ribeira ia cheia, já não podiam passar. Não havia carros, não havia nada, as pessoas tinham que ir a pé, porque os carros não passavam e pronto, não... Até, e no inverno, quando havia chuvas e a Ribeira estava... Isso era uma coisa que não se pode imaginar. Então, mas explique lá. O meu marido
tinha um carro, tinha uma 4L e tinha a filha a estudar em Beja. Muitas das vezes chegou com o carro ali ao barranco da Cor de Carrasco e não passava. Tinha que mandar vir um carro de Beja buscar a filha para ir para as aulas, que ele não passava. E quando passava, faça lá a ideia como é que o carro vinha. Cheio de lama até cima, cheio de água. Era uma vida muito preocupante. Então, mas estávamos rodeados por barrancos e por uma ribeira. Sim. As duas aldeias à mesma distância, Sim. isolados no inverno com essas situações. Como é que se aviavam? Havia aqui lugares, mercearias, cafés? Havia aqui, o meu marido tinha aqui uma pequena mercearia. E havia ali outra mercearia do outro lado. Haviam aqui duas mercearias neste monte. E nessa altura as mercearias eram mercearias e taberna ao mesmo tempo, não é? Era mercearias, era taberna. Olha, da minha casa o meu marido era barbeiro, tinha uma mercearia e pronto, e taberna vinham os amigos, bebiam sempre. E embora a nossa casa não fosse de taberna, era só mercearia. Okay. Mas eles bebiam uns com os outros, os amigos e tudo. Nessa altura, esses lugares eram importantes aqui na vida do monte. Sim, eram. Olha, o meu marido foi a primeira pessoa que aqui teve um carro. E nessa altura, toda a gente que adoecia, que queria ir a Beja, que queria alguma coisa, vinham à minha casa. Era o único telefone que aqui existia, era da minha casa. Eu cheguei muitas vezes levantar-me à noite para ir atender telefonemas e ir dar aí aos vizinhos, avisar os vizinhos, olha, venha lá que tem ali um telefonema, vá lá ver, é o seu filho, é a sua nora, pronto. E as pessoas que estavam doentes, vinham de noite à 1, às 2 da manhã, bater ali à minha porta. Ai, prima, cuida lá, gente, estamos doentes e precisamos de ir para Beja. Sim, senhora, o meu marido nunca teve uma vez dizer assim, pois é, não vou, ou estou cansado, ou estou doente. Conforme lhe batiam à porta, ele levantava-se e ia com as pessoas. Para onde quer que lhe fazia falta, ele ia para todo o lado com toda a gente. Muito bem. Então, mas voltamos aqui também a uma outra pergunta, enfim, que é um bocadinho difícil, mas que tem que se fazer. Então, se estavam isolados, como é que se faziam funerais, por exemplo? Ou como é que nasciam pessoas? Olha, as pessoas nasciam, mais delas, porque haviam aí pessoas, mulheres que assistiam aos partos das crianças. E pessoas chegaram a estar aqui, pessoas durante 2 dias e 3 dias mortos em casa, porque não podiam passar a ribeira. Olha, ainda não há, pronto, há já alguns anos, mas tive uma prima minha que teve 2 miúdos gêmeos. Um morreu e o outro, pronto, ficou com a mãe, morreu até mais tarde também. E esse miúdo esteve em casa ali, eu não sei bem, 3, 4, 5 dias, porque não podiam passar a ribeira. Quando aquela ribeira, aquela ponte, tinha uma ponte que dava só para passar pessoas a pé. E que era mais baixinha, não é? Sim, baixinha, e passavam pessoas a pé. Quando a ponte parecia, lá havia algumas pessoas com mais coragem, que se sentiam com capacidade para isso, e passavam os caixões por cima da ponte. Muito bem. Mas, pronto, era assim a vida aqui, era muito...
Era muito saturante viver nesta vida. Tanto que assim, tantas pessoas aqui do Cantinho da Ribeira estão a viver na Trindade. Os Chicos Tamós, a Maria Cidade, essa casou lá. Outros, pronto, agora não. E era mais habitado? Era muito habitado. Este largo aqui em frente da minha casa, chegava a estar ali cheinho de gente. Uns jogavam à carta, outros jogavam, como é que chamam aquilo, à malha? Outros jogavam à malha, outros, pronto. Cada um jogava, fazia aquilo que lhe apetecia, mas era o largo cheio de pessoas. Agora hoje está isolado, passam-se dias que não vejo aí ninguém. O que passa aqui bastante são carros. Isso então, passam aqui, vão para a Malhadinha, vão para os Galegos, vão para a Moneta, vão para esses lados todos, mas passam todos aqui à minha rua. Isso é uma correnteza de carros, uma coisa enorme. Teve aqui 3 anos, Sim. Depois foi à sua vida fazer outra coisa qualquer e depois voltou. E depois voltei. E quantos anos é que teve aqui, lembra-se? Olha, depois quando voltei em 1976. Voltei a dar aulas aqui. Quando a escola fechou, foi em 1983. A escola fechou e eu, esses anos de 1976 até 83, esses anos estive aqui a dar aulas. Muito bem. Porque eu, entretanto, nunca acabei de falar há bocadinho como tinha conseguido a chegar a professora. Porque eu depois fui para o magistério, fui 5 anos, 2 anos para Évora, para acabar, que tínhamos o 2º ano, já nessa altura já tinha feito o 2º ano, depois fui 2 anos para o magistério para completar o 5º ano. E depois entrei na escola de magistério em Beja. E estive na escola de magistério, acabei o magistério em 1976. Foi quando veio? Foi quando voltei para aqui. Mas ainda estive 3 anos, porque nessa altura havia aqui uma regente efetiva, porque eu tinha deixado o lugar, e ela esteve aqui durante 3 anos. Depois foi-se embora. E eu então voltei para cá e já não saí daqui até que a escola fechou. Só lidei mais na Trindade, que eu estive lá 4 anos a dar aulas. Foi lá que eu terminei a minha carreira. Depois de sair daqui? Porque isto fechou, era 1983, fechou esta escola. E então fiquei ali na Trindade, 4 anos. Acabei ali a minha carreira em 1992. Era a professora do Cantinho da Ribeira? Era a professora do Cantinho da Ribeira. Muito bem. Então, e o que é que no final dos anos 70, já em liberdade, porque já tinha passado a 25 de Abril, o que é que era diferente de ser professora depois da Revolução? Não, aqui não se notou essa grande diferença depois da Revolução. Era professora e estimavam-me aqui e eu estimava as pessoas e pronto, e eles vinham aqui à minha casa quando muitas vezes tinham falta de alguma coisa, porque já acabei de dizer que o meu marido era quem socorria essas pessoas todas. E até inclusivamente eu ajudava aquilo que podia. Se alguém estava doente, eu pegava no meu carro e ia deitar injeções nessas pessoas que tinham falta. Eu, pronto, ajudava-os assim, dessa maneira que eu podia ajudar. E como é que se ensinava aqui no Cantinho? Havia condições, havia material? Quem é que ajudava? Para os miúdos? Sim. Sim, comprávamos. Comprávamos e a direção escolar também ajudava, às vezes, alguns miúdos com mais necessidade. Tínhamos pessoas aqui que ganhavam
para os miúdos que não tinham Abono? mais. Abonos, é isso, subsídios de família, abonos de família. Então, e vinham todos à escola ou tinha que os ir buscar a casa? Não, aqui não era preciso. Vinham para a escola. Então, e como é que era como professora? Como é que você acha que era como professora? Era exigente? Era rigorosa? Ou era assim um bocadinho mais... Não, eu acho que era um bocado exigente. Exigia um bocado deles, E, é verdade. E isso era reconhecido? E os alunos ainda a conhecem? Ou conhecem? Como é que isso... Às vezes nem por isso. Às vezes a gente não pensa que eles possam fazer muitas coisas, mas para mim são sempre iguais. Para mim, os meus alunos foram sempre iguais e têm dentro de mim um lugar para cada um. Pronto. Agora, quanto ao resto, isso eles é que sabem. Então, e como é que era aqui a escola? A escola já era assim? Ainda conheceu a escola de outra maneira? Sim, quando eu fui à escola não era aqui. era onde? Era num montinho ali atrás, uma casa que um senhor ali emprestou à direção escolar para darem ali aulas aos miúdos que quisessem aprender. E os professores vinham para ali. Esta escola já era do plano centenário, para aí dos anos 50, Plano 60. centenários, sim senhor. É. Ok. Então, ainda viu a escola a ser construída? Sim, já estava aqui quando a escola foi construída. Pois, olha, isso não sei bem qual foi o ano que ela começou a funcionar. Isso não tenho presente. Ok. Então, e o que é que gostava mais de ensinar? Era português? Era matemática? Era o quê? Eu ensinava tudo. Matemática eu gostei sempre muito de matemática. Matemática era o meu forte. Mas não, aqui não havia distinção entre matemática e português e ginástica e a gente fazia tudo. Andávamos com os miúdos e fazíamos tudo. Físico. Hoje, a maior parte das escolas já tem um professor para cada disciplina. Aqui não. Era tudo. Era Muito tudo. bem. Então, e voltando aqui ao cantinho da Ribeira, isto eram todos primos uns dos outros, quase, não é? Mas notava-se que havia aquelas famílias mais importantes ou não? Como é que era essa... Não, eram todos considerados primos uns dos outros e com uma justa razão. Porque aqui o Cantinho da Ribeira eram a família dos Figueiras, a família dos Mestres e a família dos Figueiras, dos Mestres e dos... Pronto. Matos? Não era Matos. Coelho? Espécie-me. Coelho? Pronto, passamos lá. Havia mais um? Fazia. E então, eram aquelas famílias, né? E então estes casavam com aquele casava com o outro casava com o outro e ficou tudo junto nas mesmas famílias. E eram todos primos uns dos outros, mas com justa razão, porque eles, é verdade. Muito bem. Então, e ainda tem alguma recordação do que é que ouviu contar daquela tragédia do Monte das Pereiras de tio António Matos? Não. Eu não era nascida nessa altura. Sim, mas ouviu ainda contar? Ouvi muitas expressões. Uns falavam de uma maneira, outros falavam de outra. Uns iam a favor dos matos, outros iam a favor dos lavradores. Por isso, eu não sei nada e não posso adiantar nada, que não sei. Então, e entretanto, já explicou que gostava muito de matemática, mas também, pelo que sei, também gostava de escrever, de poesia, de pintar. Escrever ainda hoje. Tem coisas escritas? Não, tenho coisas escritas, mas sem importância. Mas tem eu escrevo, mas são coisas sem importância. Não sou uma grande escriturária. Mas parece que tem para aí um livro, o que é que...
um livro. Aquilo, olha, comecei a escrever aquilo por uma brincadeira. Comecei a escrever, depois o meu neto mais velho disse-me assim: avó, faz lá isso que alguém há de ler. Vá. E então eu fui escrever, coisas sem importância. E fiz um livro. E mandei encadernar e pronto. E depois dei a algumas pessoas, minhas amigas. Não é por a importância do livro, mas pela recordação que é que eu lhe deixo. Muito bem. E também gostava de pintar, é isso? Ai, pintar gosto. Gostava e gosto. Tenho muitos quadros. Na casa da minha filha, os quadros que lá tem são todos feitos por mim. E aqui, na minha casa, olha, só tenho ali um quadro. Que pintei, já o pintei aqui no monte. Então, e naquilo que escrevia e naquilo que pintava, do que é que falava? Da vivência, de outras coisas? Falava da minha vida. Da minha vida, quando eu já digo muitas vezes na minha escrita, porque o escrever é um desabafo que eu tenho. O papel, até eu digo que o papel é um grande amigo que eu tenho, porque nele faço as minhas confidências e todas recebo de boa vontade. E não se chateia comigo. Muito bem, muito bem. Então, e tem algumas dessas coisas consigo hoje em dia? Como é que passa o seu tempo aqui no cantinho da Ribeira de hoje em dia? Olha, como é que passo o tempo? Trabalhando. Trato dos meus cães, trato das minhas galinhas, trato das minhas flores, E quando me sobra o tempo é para ler e para escrever.